E aí, pessoal, esse é nosso primeiro exemplo e ele diz o seguinte: qual é a espécie mais estável? Justifique. Então, pessoal, uma espécie estável é aquela espécie que apresenta 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa. Ou seja, é aquele elemento que possui a sua configuração eletrônica parecida, semelhante com a configuração eletrônica dos gases nobres, de um dos gases nobres, porque os gases nobres são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então vamos lá. A letra A é o Mg ou o Mg2+. Qual é o mais estável? Se a gente pega o Mg, podemos ver que ele tem número atômico igual a 12 e possui 12 elétrons para serem distribuídos. Então, sua configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sua camada de valência é a terceira camada e dentro dela ele possui 2 elétrons. Agora vamos lá para o Mg2+. O Mg2+, também tem número atômico igual a 12, só que ele perde 2 elétrons. Então, ele só fica com 10 elétrons para serem distribuídos. Sua configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6. Podemos perceber que ele perde a sua terceira camada e a sua camada de valência passa a ser a segunda camada. E dentro dela, ele possui 8 elétrons. Então, se a gente for ver aqui, a configuração eletrônica dele é semelhante à do neônio, certo? Então, o Mg2+, é a nossa espécie mais estável entre os dois. Na letra B, temos que pegar o P ou o P3-. Beleza. Podemos dizer que o P aqui, ele possui 15 de número atômico e 15 elétrons para serem distribuídos. Sua configuração eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Certo? Beleza. Então, ele tem 3 camadas. Sua terceira camada é a sua camada de valência e dentro dela ela possui 5 elétrons. Se a gente pega o P3-, podemos ver que ele tem número atômico igual a 15, mas ele ganha 3 elétrons. Então, ele possui 18 elétrons para serem distribuídos. Sua configuração eletrônica, então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sua camada de valência é a terceira camada. E dentro da terceira camada, nós podemos perceber que ele possui 8 elétrons. 8 elétrons. E podemos perceber também que a sua configuração eletrônica é semelhante à configuração eletrônica do argônio. Então, o nosso elemento mais estável entre os dois é o P3-. Na letra C, a gente tem que pegar o K ou K+. O K, ele possui número atômico igual a 19. Então, possui 19 elétrons para serem distribuídos. Sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Podemos perceber que ele possui 4 camadas. Sua camada de valência é a quarta camada e dentro dela ele possui 1 elétron. Se a gente pega o K+, ele também possui número atômico igual a 19, mas ele perde 1 elétron. Então ele possui 18 elétrons para serem distribuídos. Sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos perceber que ele perde a quarta camada, sua camada de valência passa a ser a terceira camada, e dentro dela temos 8 elétrons. Podemos vir aqui também e perceber que a sua configuração eletrônica é semelhante
a configuração eletrônica do argônio, certo? Então, isso quer dizer que o K+, ele é mais estável que o K. Agora, vamos pegar o Cl ou Cl-. O Cl ele tem 17 de número atômico. Então, possui 17 elétrons para serem distribuídos. Sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sua camada de valência é a terceira camada e dentro dela ele tem 7 elétrons. O Cl- também possui número atômico igual a 17, mas ele ganha um elétron. Então ele fica com 18 elétrons para serem distribuídos. Quando fazemos essa distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sua camada de valência é a terceira camada e dentro da terceira camada ele possui 8 elétrons. Então, se a gente olhar aqui, a sua distribuição eletrônica também é muito parecida, semelhante com a do argônio. Isso quer dizer o quê? O Cl- ele é a espécie mais estável do que o Cl.